Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para lhe encontrares com teu Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amém? Ok. Depois a gente lê o segundo texto, só para mim ganhar tempo. Você não vai ouvir falar na Bíblia nenhuma outra referência sobre esse profeta. O profeta Amós. Ele não é citado em outro local, não, só aqui. Amós era aquele profeta que trabalhou em Judá. Enquanto Jonas estava no reino do norte, Amós estava no reino do sul. A situação de Israel era degradante, a pior possível, por assim dizer. Amós, diferente de outros pastores, ele não era em si um pastor de ovelhas, mas ele era um pastor de gado. Quando o seu livro começa, fala palavras de Amós, uma cidade mais ou menos a uns 19 quilômetros da capital de Samaria. Amós é o tipo de gente que, quando abre sua boca, ele profere palavras um tanto quanto pesadas, mas não por ser de um linguajar pesado, pelo contrário, a gente percebe na leitura do livro que Amós é alguém muito refinado, apesar de estar em uma profissão que parece um tanto quanto bruta. Porque ele plantava sicômoros e era pastor de gado. Quando o seu ministério é questionado por algumas pessoas, ele diz: eu não sou profeta e nem sou filho de profeta. Pelo contrário, sou boiadeiro. Mas quando Deus me chama para profetizar, eu profetizo. E eu já recebi alguns convites pelo longo da vida para pregar nesse texto. Sempre era a mesma, falar sobre o arrebatamento da igreja. E quantas vezes eu preguei em congressos cheios, levando para esse tema, e falando sobre o arrebatamento da igreja. Olha, se prepara, assim como Israel precisava estar preparado para encontrar com Deus, a igreja também precisa. E não há dano nisso. Mas a verdade é que esse texto não tem nada a ver com arrebatamento. E não tem nada a ver com o encontro com Deus para que as coisas fiquem boas. Não. Aqui, ao longo do estudo, você vai perceber comigo que Deus vai ministrando ao coração ideia. Deus falou: olha, eu não tenho como tirar nesse momento o juízo de cima de vocês. E eu vou explicar o porquê. Aí no capítulo 4, você vai entender. Entender o quê, pastor? Aí no comecinho. Amós vai começar a dizer que o povo vai a Betel. Capítulo 4, versículo 4. Se você
deixou a sua Bíblia aberta. Vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal, e multiplicai as suas transgressões a cada manhã. Trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. Olha o que Deus está falando ao povo de Israel. Só quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, diga amém. Amém. Betel significa casa de Deus. Ele está dizendo o seguinte: vocês vêm à minha casa para cometer transgressões. E vocês vão a Gilgal, que é o lugar da peregrinação, porque Israel ia à casa de Deus e tinha o lugar da peregrinação, que era Gilgal. Ele está dizendo: vocês vão aí pensando que está tudo bem. Vocês oferecem sacrifício, oferecem sacrifício de louvor, sacrifício voluntário. Lê o versículo 5 para mim, alguém. Capítulo 4, versículo 5, está funcionando aqui. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Ok, fica com o microfone lá, se precisar de novo. E publicai-os, porque disso gostai. Deus está falando. Vocês trazem o seu sacrifício de 3 em 3 dias. E vocês trazem os seus dízimos de 30 em 30 dias quando recebe pagamento? Não, senhor, não, senhora. Vocês trazem os seus dízimos de 3 em 3 dias. E publicai, ou seja, vocês vêm, faz o culto, traz o sacrifício, traz a oferta e publica. Porque vocês gostam é disso. Isso é o que Deus está falando para Israel. Vocês querem mostrar para as outras nações que vocês têm um culto organizado, que o culto de vocês é um culto responsável. Mas não é nada disso que está acontecendo aos meus olhos. Não, não. Aí ele vai dizer: a cada manhã tem sacrifício. E Deus começa a falar com o seu povo. E ele vai dizer assim: sabe o que eu vou fazer? Vou acabar com a chuva seródia, a chuva de fevereiro, a que tanto vocês esperam. Não vai chover. E não choveu. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que não choveu e nem assim o povo arredou o pé. Aí Deus chega: bom, já que a chuva não deu jeito, eu vou escovar o dente de vocês. E sabe o que Deus estava querendo dizer? Quando Ele diz que vai escovar o dente do povo, vocês vão ficar sem comida. E Deus tirou a comida do povo e a cerviz do povo endureceu mais ainda. A Bíblia diz que Deus, não satisfeito, falou assim: eu vou subverter vocês, igual eu fiz com Sodoma e Gomorra. Aí quando chega, depois disso, um evento natural que abala toda a sociedade de Israel. Muitos historiadores dizem, baseado no capítulo 1, versículo 2 e 3, que houve um terremoto em Israel jamais visto na história da humanidade. E sabe o que aconteceu? O povo ficou mais ainda
com a cerviz dura. Aí Deus está dizendo, agora não tem jeito. Eu mandei fome, não deu jeito. Eu sequei as águas, não deu jeito. Eu mandei um terremoto e não teve jeito. Agora eu mesmo vou aí. Agora eu mesmo vou chegar diante de vocês. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Deus aqui está propondo um julgamento, e quem ele pegou por júri? O fenômeno natural de Sodoma e Gomorra. E quem ele pegou por júri? Ele pegou as transgressões que Israel transgrediu, tanto em Gilgal quanto em Betel. E quem ele pegou por júri? A fome, a peste, e disse assim, vocês vão entrar em julgamento. Pastor, pesado essa palavra. Eu quero que você vá comigo até o capítulo 3 do livro de Amós. E o versículo 2. Quem pode ler aí para mim? Lê forte, com vontade. De todas as famílias da terra, De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Ok. De todas as famílias da terra, é como se Deus, entenda, é como se Deus estivesse reclamando, eu poderia escolher qualquer um, eu poderia escolher qualquer povo, eu poderia escolher qualquer família, mas eu escolhi vocês. Vocês são para mim um tesouro peculiar. É como se Deus também, mesmo em meio à sua ira, estivesse revelando a sua graça e o seu amor, dizendo, eu vos amo. Eu poderia ter virado as costas para vocês há muito tempo. É como disse Charles Spurgeon, ele disse uma frase que mexe muito comigo. Ele disse, quando falarem mal de você, não se assuste. Você sabe que você é muito pior que isso. É como se Deus estivesse falando, eu tinha todas as possibilidades de virar as costas para vocês, e a única coisa que eu estou exigindo de vocês no momento é um culto perfeito, é um culto agradável. Será que é muito difícil me adorar? Será que é muito difícil dar graças a esse Deus que te libertou da terra do Egito? Será que é muito difícil se voltarem a mim em adoração? Será que é impossível tirar um tempo do seu dia para me cultuar? Deus falando para Israel. Porque Israel agora está voltado a idolatria. E se tem uma coisa que Deus vai combater de capa a capa da Bíblia, é a idolatria. O interessante é que o povo leva sacrifícios a Deus, e Deus diz assim,
Vocês estão trazendo para mim cordeiro manco, cordeiro cego, e estão dizendo que isso é adoração. Por que vocês não pegam essas ofertas que vocês estão trazendo para mim e levam para o governador de vocês e vê se ele vai se agradar? Você está comigo? Diga amém. Amém. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Aquela preocupação que você tem de manter a casa arrumada quando uma visita vai chegar. Aquela preocupação que você tem de fazer ali uma recepção boa para que a visita não saia com uma má impressão da sua casa. Será que é difícil você fazer isso comigo? Sabe quando você pensa na sua melhor apresentação? Lê o versículo 3. 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Lê só mais uma vez, por favor. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu vou fazer essa pergunta para mim, você faça para você. Será que eu estou de acordo com Deus? Será que Deus está de acordo comigo? Porque o que eu mais vejo, irmão, não estou falando de você, eu estou falando de uma geração inteira. O que eu mais vejo numa geração é dizer, não, eu sou íntimo de Deus, eu conheço Deus, Deus anda comigo. E a pergunta que não quer calar é, será? A pergunta que não quer calar é, será que Deus está de acordo comigo? Deus diz para Israel, olha, em última instância vocês serão como uma ave caída no laço de um passarinheiro. E a promessa do Salmo 91 é, e ele vos livrará. Me acompanhem comigo, por favor, para a gente ter uma ideia melhor. 1 Coríntios 10, versículo de 1 a 5. Porque, se você achou, segura aí. No capítulo 3 de Amós, no versículo 1, depois você lê em casa. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, e contra toda a congregação que fiz subir da terra do Egito. Amós, capítulo 3, versículo 1. Agora, olha o que diz Coríntios, capítulo 10, e o versículo de 1 a 5. Quem pode ler aí para mim? Ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram Calma aí, todos... só um segundo. Ora, irmãos, não quero o quê? Que ignoreis. Ou seja, isso que eu vou falar agora não pode passar desapercebido de jeito nenhum. Vocês não podem ignorar isso que eu estou dizendo. Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos debaixo da mesma nuvem, todos. Continue, por favor. E todos passaram pelo mar. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés. E todos foram batizados. Não ficou ninguém sem se batizar. Na nuvem e no mar. Na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E todos comeram do mesmo manjar. Não fiz acepção de pessoas para alimentar ninguém. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Ou seja, no deserto não faltou água. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Ou seja, tinha uma rocha, e ele vai dizer que a rocha era Cristo. E à medida que o povo andava essa rocha, ia andando atrás, do lado, na frente, para que não faltasse água. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Pelo que foram prostrados no deserto. Pelo que foram prostrados, mortos no deserto. Amém, pastor? Obrigado. Pastor, não entendi nada. Vou tentar te explicar. Porque eu não sei se eu entendi direito também. Porque, pelo que eu li e pelo que eu ouvi o pastor ler de novo, a síntese é a seguinte: estava todo mundo junto, passando debaixo da mesma nuvem, bebendo da mesma água, comendo da mesma comida, dentro do mesmo ambiente, e a maior parte deles, Deus não se agradou. O que o senhor quer dizer, pastor? Não é porque nós estamos no mesmo ambiente, congregando na mesma igreja, participando do mesmo culto, servindo ao mesmo Deus, confessando ao mesmo Cristo, que Deus vai olhar todos de maneira igual, ou de maneira igualitária. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente fala, deixa eu tirar a palavra gente, nós, deixa eu falar só de mim mesmo. Às vezes eu posso até questionar e dizer, por que que A recebeu aquilo? Por que que B recebeu aquilo outro? Deus está me informando, meu filho, pelo amor que você tem a mim, não é porque você está no mesmo ambiente, não é porque você está debaixo da mesma nuvem, não é porque você está debaixo da mesma unção, trazendo para o linguajar de hoje, que eu vou te ver como todo mundo. Quando você entrar no culto, meu filho, foca no seu culto a mim, rasga o seu coração para mim, me acha dentro desse culto, faça as coisas acontecerem, porque eu vou estar te vendo. Quando você chegar no ambiente que eu estou, não se preocupe com todo mundo, não se preocupe com a maioria, não se preocupe com o que está acontecendo. Me cultue de corpo, me cultue de alma e me cultue de espírito, porque eu tenho uma resposta para você. Teve uma mulher que uma vez encontrou com Jesus. Ela disse, Senhor, estou vendo que o Senhor é profeta. Mas maior do que o Senhor vai vir outro, que é o Cristo. Aí Jesus diz assim, é esse que vos falo. Jesus nunca tinha falado isso para discípulo nenhum. Que ele era o Cristo. Agora para uma mulher samaritana, falou, não, Cristo sou eu mesmo. Hã? Sou eu. O que é que você quer saber?
os nossos pais dizem que tem que adorar no monte. E os judeus dizem que tem que adorar no templo. Aonde que é o certo? A hora vem. E é agora. Em que o Pai procura. Ô irmão, ninguém procura coisa que é fácil de achar. Quem anda procurando pão, todo mundo sabe que na padaria vende. Quem anda procurando carne, é só ir no açougue. Quem anda procurando carro, é só ir na concessionária. Só se procura coisas que são difíceis. Aí Jesus diz, a hora vem. Aleluia. E é agora em que o Pai procura. Aleluia. Não é coisa fácil de achar, não. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Em espírito. É algo que transcende a fala, é algo que não sai só da boca, é algo que não se manifesta só no corpo, é algo que vem de dentro, sai do seu espírito e vai até o Espírito de Deus, e Deus está dizendo, eu estou procurando esse tipo de gente, esse nível de gente que me adore em espírito e em verdade. Pastor, o que tem a ver, pastor? Amós, mulher samaritana, Amós estava em Samaria. O problema em Samaria é antigo. O problema em Samaria não é de hoje. Você está comigo? Diga amém, irmão. Amém. A igreja, não só você, não só eu. A igreja tem que ter consciência que a igreja é um povo escolhido por Deus, de fato, um povo. Quando Deus olha para a terra, Ele só vê 3 tipos de pessoas. Quantos tipos? Quantos tipos? Quantos tipos? Ok. É judeu? Beleza. É igreja? Beleza. Ou é ímpio? Só tem essas 3 classificações. Quantos aqui são igreja? Deixa eu ver. Aleluia. Aleluia. Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Cada passo que você dá, Deus está de olho em você. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis quanto o tempo de Amós. A Bíblia diz que o profeta saiu com um prumo. Você tem noção do que é isso? Eu não manjo nada de obra, irmão.
Se me pedir para colocar um tijolo em cima do outro, vai ser um desastre absoluto. Mas por melhor que seja um olho de um pedreiro, por melhor que seja a experiência de um mestre de obra, ele faz reto, mas ele, na dúvida, ele pega o prumo. E o prumo tem abrangência. Desculpa não ter consultado os nossos mestres de obra aqui da igreja, que a mensagem ficaria muito mais rica. Mas é para ver se o negócio está alinhado. Não é isso? Dá um sinal aí para mim não ficar desesperado. É isso mesmo? Para ver se está aprumado. Para ver se está alinhado. E Amós, assim, gente, me ajuda. Estou com um prumo aqui, estou vendo descer do céu. Eu estou vendo. Não é ninguém que me falou. Uma vez Ezequiel foi no templo e o anjo desceu com a cana na mão. E ele foi lá no altar e mediu, e a notícia não foi boa. Quando a notícia volta, é Deus dizendo assim: vou destruir todo mundo. Aí, quando o anjo já ia descendo para destruir, Deus chamou um outro anjo, com a lata de tinta na mão. Está na Bíblia. E mandou marcar a testa daqueles que ainda derramavam uma lágrima no altar de Deus. E o anjo veio com a tinta e marcou. De modo que Deus, para fechar o assunto, ele disse: nem se tivesse nessa cidade Noé, Daniel e Jó, seriam capazes de interceder pela vida de alguém. Aliás, talvez eles salvariam as suas próprias vidas. Nós estamos vivendo esses dias, irmão. Dias aonde está difícil interceder por outras pessoas. O funil está fechando. O tempo está se acabando. E Deus virá para o último acerto de contas. E não é filme de terror, não é conversa de pregador, não, senhor e não, senhora. Porque a minha vontade, Deus sabe, se eu pudesse pegar todo mundo comigo e jogar dentro do céu, não precisa ter o mínimo de dúvida que eu faria. Mas por quê, pastor? Tem tanta gente ruim? Tem. Mas só que Deus falou um negócio que mexe mais comigo. Aliás, foi Jesus. Ele disse: não preparei o inferno. Não preparei o inferno para homem nenhum, para ser humano nenhum,
Quando Deus fez o inferno, Ele não pensou que nenhum homem iria chegar lá. Ele abriu a sua boca e disse: eu preparei o inferno para o diabo e os seus anjos. Então, se eu pudesse, eu colocaria todo mundo dentro do céu. Mas tem um porém. Qual o porém, pastor? Eu não posso. Qual o porém, pastor? Eu não tenho essa moral. Qual o porém, pastor? Eu não tenho esse direito. Quem tem então, pastor? Um homem chamado Jesus. Ele falou assim: crede em mim, como diz as Escrituras. Só isso. É como diz o hino, é fácil demais. A gente é que complica tudo. É fácil demais. É fácil, irmão. Por muitos anos eu disse, e às vezes ainda digo, com vício de linguagem, ser crente é muito difícil, não é não. É ler a Bíblia e executar o que está na Bíblia, só isso. Não tem que inventar moda, não, é isso aqui. Paulo disse assim: se confessares com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é Senhor, serás salvo. O processo é fácil, mas a gente complica. Jesus falou assim, eu encerro agora. Tem 10 mandamentos, mas é muito difícil decorar os 10. Vou pedir para vocês decorar só 2. 2? De 10 o senhor vai resumir para 2? Ele falou, de 10 eu vou resumir para 2. Você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Você consegue fazer só isso. Por quê, irmão? Se eu amasse o próximo, eu não estou falando de mim, não estou falando de você. Se eu amasse o próximo, eu ia falar mal do próximo. Se eu amasse o próximo, eu vou matar o próximo. Se eu amar o próximo, eu vou cobiçar a mulher do próximo. Aí Jesus, antes de subir, no 45 do segundo tempo, falou assim, eu vou estreitar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Amai o próximo, como eu vos amei. Aí dificultou, irmão. Mas, pastor, o senhor não falou que é fácil? É fácil. Mas tem que praticar. Para ficar fácil, tem que praticar. Porque Jesus conviveu 3 anos e meio com Judas. Café da manhã, toma, janta, multiplicou pão, serviu o povo. Jesus conviveu 3 anos e meio com Pedro. 3 anos e meio com Tomé. E Tomé, já preguei aqui sobre ele, já preguei sobre Judas, já preguei sobre Pedro, na série dos apóstolos. Agora nós estamos na série dos profetas menores. Jesus conviveu com um camarada que diz assim, não,
Eu não creio que ele ressuscitou, não. Oh! Jesus está 3 anos e meio ensinando. Terceiro dia, pode derrubar esse templo. Terceiro dia eu levanto. Terceiro dia o Filho do Homem. Eu só creio se eu ver. Se eu não ver. E o que ele falou? Não, o que ele falou. O que ele falou, ele falou. Eu quero crer no que eu estou vendo. Não é essa a sensação que a gente tem quando lê a Bíblia? Porque, fala a verdade, irmão, para você, que eu estou falando é para mim. Se a gente cresce mesmo, mas crê de verdade. Estou falando aquele negócio de crer quando está em grupo, não. Falando aquele negócio de crer sozinho. Está você, a Bíblia e você. E Deus falando assim, ó, eu poderia ter escolhido todo mundo, qualquer nação, mas eu escolhi você. Amém. A gente crê nisso, irmão. De verdade. Que Deus te escolheu. Irmão, você já pensou na probabilidade do seu pai encontrar com a sua mãe? Só isso. Não precisa pensar mais nada. Estou falando de matemática agora. Agora, você já pensou do seu avô encontrar com a sua avó e ter a sua mãe? Só quem consegue controlar isso é Deus. Você que está achando que nasceu na família errada, tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Você nasceu no lugar mais certo do mundo. E você nasceu para dar certo. Amém, Jesus. Glória a Deus. É o que Deus está falando. É o que Deus está fazendo. É o que Deus está tentando colocar de qualquer jeito na minha cabeça e na sua. Mas nós somos muito cabeça dura, irmão. Parece que é só Jesus que deu sorte com a gente. Que isso, pastor? Deus chega ao ponto, e a gente ora. Deus chega ao ponto de dizer para esse povo: entre em juízo comigo. E se eu estiver devendo alguma coisa, me cobra, que eu pago. Fala para o seu irmão aí do lado, só para a gente orar. Fala com ele assim: Deus não está me devendo nada, irmão. Porque tem hora que a gente pensa. Tem hora que a gente é traído no pensamento, irmão. Eu não sei se é a mente, se é o diabo, eu não sei o que é. Eu ainda não descobri, confesso a você. Mas tem hora que a gente fala assim: nosso Deus, já estou nessa vida um tempão, já fiz um monte de coisa. E Deus está dizendo: se eu estou te devendo mesmo, traz a conta. Traz as suas queixas para mim. Bota no papel tudo que eu estou te devendo. Você que fez muito,
Você que trabalhou demais, vem falar comigo. Aí, para fechar o assunto, ele diz assim: de que se queixa o homem? Se não dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Se não dos seus próprios pecados. Aí Amós vai dar o checkmate, perdoe a expressão, em Israel. Depois disso, tudo que nós falamos, é que ele diz, no versículo 12, depois que ele diz assim: vocês passaram de cidade em cidade com sede, pedindo água porque eu fechei a torneira, e mesmo assim vocês não se converteram a mim. Aí chega no versículo 12, que a gente leu, que eu nem vou ler novamente para nós ganharmos tempo. Aí Amós vai fechar a ideia dizendo assim: porque ele é o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Você tem noção disso? Eu não queria que isso acontecesse comigo nunca. Que Deus pegasse os meus pensamentos e jogasse nessa televisão aqui. Nunca. Nem na hora do culto, pastor, nem na hora do culto. Na hora que eu estou pregando, talvez. Ele está dizendo assim: antes de você até mesmo pensar, eu consigo declarar a você o seu pensamento. Irmão, se eu fosse, é porque não compensa. De fato, não compensa. Mas se eu fosse explanar a velocidade de um pensamento aqui, você ia se assustar. Como é que é formado um pensamento na sua mente? A complexidade disso. E Deus está dizendo: antes disso acontecer, eu consigo pensar antes de você e declarar o que você ia pensar. Isso aqui é mais forte do que quando Isaías diz: antes que a palavra chegasse à sua boca. Porque antes da palavra chegar na boca, já passou, já formou o pensamento. Aqui Deus está dizendo o seguinte: eu consigo declarar a você, antes de você pensar. Aí Amós está dizendo assim: é na mão desse Deus que vocês vão cair um dia. É na mão desse Deus que vocês vão aparecer em algum momento. É na mão desse Deus. Aí por isso que o autor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Desliguei aqui. Por quê, pastor? Uma vez Davi
E eu amo Davi, viu? Se tem um cara que você não vai ver falando mal de Davi de jeito nenhum, sou eu. Eu gosto demais. Sou apaixonado por Davi. Mas uma vez o coração de Davi deu aquela subida que todo mundo dá um dia. Aí Davi falou assim, vou contar esse povo. Deus coçou a cabeça e falou, esse povo já está contado desde número. O que você está caçando? E Davi começou a contar o povo. Aí Deus foi, massacrou o povo. Aí Davi saiu correndo e falou, Deus, faz isso não. Fui eu que errei. Aí Deus, então tá bom. Aí o profeta vai lá em Davi. Ô Davi, eu tenho 3 opções para você. 3? Então o negócio tá bom. Falou, tá. É 3 anos de peste em cima do povo. 3 meses na mão dos seus inimigos, correndo, ou 3 dias na mão de Deus. Eu não sei se eu estou fazendo a conta certa, mas você me ajude, por favor, em nome de Jesus. 3 dias na mão de Deus equivale a 3 anos de pandemia. Para você poder entender. 3 anos de peste em cima do povo. E foi exatamente o tempo que nós ficamos na pandemia. Não estou querendo dizer que tem a ver, mas é para você prestar atenção. 3 dias na mão de Deus equivale a 90. Correndo igual um desesperado e nego querendo te bater, te matar. Aí Davi falou assim, eu vou cair na mão de Deus. Porque para o povo eu não posso jogar. Correr dos meus inimigos não dá. Nunca corri, vou correr agora. E a Bíblia diz, irmão, que veio um anjo com uma espada flamejante na mão e desembainhada. E Davi viu, porque foi ele que escreveu. E quando o anjo já ia cortar Davi no meio, Deus disse, segura. E quando Deus disse, segura, Davi caiu com 2 joelhos em terra e falou assim, eu prefiro cair na mão de Deus, porque grandes são as suas misericórdias. É por isso que a Bíblia diz, o sábio já disse, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E eu tenho uma última palavra para você. Ainda não é tempo de juízo. É tempo de graça. É tempo de misericórdia. Ajusta o que tem que ajustar. Aperta o que tem que apertar. E entregue sempre que você estiver na presença de Deus o seu melhor culto, a sua melhor adoração, o seu melhor compromisso. Faça um compromisso com Deus diário, de 1 minuto que seja. Diga para Ele, Deus, eu vou tirar pelo menos 1 minuto do meu dia para o Senhor. Eu sei que é pouco, eu sei que o Senhor merece mais, mas se você não tem dado nada para Deus, comece com 1 minuto pelo menos. Porque Deus merece. E que o Espírito Santo fale melhor a cada coração.